Hoje eu quero falar com vocês sobre pequenas orações que mudarão a sua vida. Veja só que tema importante. O que a gente vai ver hoje? Como orações concisas, pequenas, breves, porém sinceras, podem abrir portas para mudanças extraordinárias na sua vida. E a gente vai utilizar alguns textos bíblicos, como Mateus 6, Abacuque 3, e exemplos da Bíblia, que a Bíblia nos traz de pessoas como Jabes, Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue, e até mesmo o ladrão na cruz. Veja só. E a gente vai ver como Deus responde a clamores fervorosos e intencionais. Quando você tem intenção de fato de conversar com Ele e obter retorno. Como Ele age com cura, com restauração familiar, com salvação e com vitórias em todas as áreas. Em Mateus 6,7, Jesus ele chega, e eu quero que vocês saibam que Jesus nos ensinou sobre oração. Ele nos ensinou a orar. E os discípulos disseram isso. E ele fala algo aqui que chama muita atenção. Mateus 6,7 ele fala assim: olha, quando forem orar, quando vocês quiserem orar, não fica sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eu quero ampliar seu entendimento sobre pagão, que parece para a gente que é uma pessoa assim, adora coisas estranhas ou não. Não, pagão é uma pessoa que adora um tipo de Deus, a um Deus, que não ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Então a gente está falando de uma pessoa religiosa. É isso que é incrível no que Jesus fala. Não faça como alguns tipos de religiosos. Eles pensam que por falarem muito serão ouvidos. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Então, olha só, eles estão pensando que orações mais longas, irmãos, ainda mais no tempo que a gente vive hoje, esse famoso lenga-lenga. Aquilo totalmente contrário ao o que você quer. Me diga o que você quer, seja direto. Vamos, eu não tenho tempo. Abrevia. Sabe, esse algo direto, vindo de Deus para você, assim como Jesus fez com Bartimeu. Tá bom, vai, fala, vai direto ao ponto. O que você quer? O que você quer? Se a gente se incomoda com isso na nossa vida, em uma conversa, na sociedade, como eu disse, esse lenga-lenga, esse ficar dando voltas no que falar, esse ser prolixo. A palavra até que se não fosse dita assim, seria prolixo. Olha só, que usa palavras em demasia ao falar ou escrever, que não sabe sintetizar o pensamento, cansativo, por estender-se demais no tempo, que tende a arrastar-se, e sempre dá vontade de dizer quando algo assim acontece: tá, vai, fala logo, para eu ver se eu consigo te ajudar. O que você quer, o que você precisa, vai direto ao ponto. E aí eu troco isso de nós para Deus. Imagina, irmãos, o mundo inteiro falando com Ele. Tantas orações, vocês já se colocaram nesse lugar, já pensaram nisso em algum momento? O mundo inteiro falando com Ele. E isso aqui foi muito bem retratado no filme Todo-Poderoso, que eu quero passar para vocês uma cena maravilhosa, para a gente poder distrair um pouco, que ilustra isso. Vamos colocar aí, eu preciso que aumente bem o som. Volta, desde o início, porque está dublado, para a gente poder ver esse retrato. Uma coisa como vozes. Ver o sorriso dele me deixa tão feliz. Orações, tá legal, orações. Eu não posso mais com essas vozes. Organização e gerenciamento, é isso aí. Um sistema, uma coisa completa. Concentre-se. Arquivos. Que todas as orações se organizem em arquivos. Isso dá conta das vozes, mas não economiza espaço. A Grace pode notar. Já sei. Orações em bilhetinhos. Eu preciso de uma coisa com bloqueio. Combinação de segurança, uma senha. Uma senha. Você tem orações? A supervia da revelação já está aberta.
Sem amolação, a sua bênção. Executando download. Baixando orações. É bom. Ih, já vi que isso vai demorar. Você tem 1.527.503 orações não lidas. Melhor eu materializar um café. Olá, Juan Valdez! Buenos dias. Buenos dias! Disfrute um bom café. Gracias, senhor. Adiós. Adiós! Não, esse é um café fresquinho colhido nas montanhas da Colômbia. Tá legal, eu já devo ter dado uma boa adiantada por enquanto. Carregando. Ah, dá um tempo! Olé! Bando de insatisfeitos. Eu vou levar a minha vida inteira aqui. Quer ver? Todas as respostas? Sim, pra todas. É, sinistro. Agora tá todo mundo feliz. Agora está todo mundo feliz. Imagina se Deus desse sim para tudo. Imagina o tanto de oração existente, queridos. Imagina o tanto. E a gente vê Jesus falando para a gente que não são orações longas que são melhores. Que por mais falar, você vai ser mais persuasivo na presença de Deus. A ponto de fazer a mão de Deus agir em seu favor. Não, isso não é verdade. Não é assim que funciona, não é por falar demais, não é por falar chique, não é por, eu sei orar, eu oro melhor que os outros. Tem gente que é assim, ora por mim, parece que você ora melhor. Que loucura, não existe isso não. Jesus teve que falar para a gente, nos ensinar sobre oração, e por isso que existe um poder nas orações breves, pequenas e orações do coração. Em Tiago 5,16 a gente encontra a oração de um justo é poderosa e eficaz. Eficácia fala de resultado. A oração de um justo, uma pessoa que está andando reto com Deus, sabe, esse seu querer por orar é eficaz. Eu quero entrar na presença do Senhor, eu quero orar, eu quero falar com o Senhor que está no meu coração. E Jesus quer que a gente saiba que não é para pensarmos que seremos eficazes, teremos resultado por orações religiosas, vãs repetições, continuamente na presença dele, não, tentando impressionar pessoas pelo jeito como fala. Deus com muitas palavras. Deus não está interessado em muitas palavras. Deus quer ouvir o que está no teu coração. Amém, igreja? É isso que Deus está interessado. Em Salmo 51:17 fala: os sacrifícios que agradam a Deus. Veja, o sacrifício que agrada a Ele não é se bater, não é jejuar 400 dias, não é sair daqui de joelho até a eternidade. Não, o sacrifício que agrada a Ele é um espírito quebrantado. Um espírito, sou eu, Deus, diante do Senhor, misericórdia de mim. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então quando você for orar, ore o que está no teu coração. Não entra na presença dele tentando ludibriar ele. Oh Senhor maravilhoso, Deus dos céus e da terra. Você pode louvar ele quanto você quiser, mas ele sabe quando a gente começa a embromar. Não vai tentando impressionar aquele que não pode ser impressionado. Não é assim que funciona. Orações curtas, orações breves que vêm do coração nosso, produzem um efeito tremendo quando a gente olha à luz da palavra. Eu estou falando com vocês hoje sobre a palavra. Na verdade, se a gente for analisar os milagres que a gente vê na Bíblia, eles são frutos de breves orações. E eu trouxe um monte de exemplo para comprovar isso. Os milagres que acontecem na Bíblia não são fruto de longas orações, de horas orando, mas de uma confiança tremenda em Deus. Eu sei que o Senhor pode agir, então eu estou falando com o Senhor aquilo que está no meu coração. É isso que eu quero.
é isso aqui, Senhor, é uma confiança no momento chamado agora. Que se eu orar a Deus, se eu derramar meu coração na sua presença, Ele responderá. Você tem tido essa confiança a orar a Deus? Se eu orar, Ele me responderá. Irmãos, Elias, talvez o maior profeta que já pisou nessa terra, em termos de poder, daquilo que Deus fez através dele. Ele fez uma breve oração, 59 palavras, e fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício. Na hora mais importante do seu ministério, no ápice daquilo que Deus queria fazer, que era voltar o povo de Israel a Ele, livrá-los dos falsos deuses. O texto diz para a gente, 1 Reis 18:36, que Elias se colocou à frente e orou. Olha a sua oração: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que é Jacó, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, Senhor. Responde-me para que esse povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que faz o coração deles voltar para Ti. Essa foi a oração de Elias. E o resultado, porque a oração de um justo, ela é o quê? Eficaz. Olha o resultado: então fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto. Elias não ficou lá como estavam os profetas de Baal, de Azerá, como eles estavam ali, sabe, se mutilando, cantando e louvando e dançando, e fazendo um monte de coisa pedindo para os seus deuses. Elias falou: pode deixar, deixa eles fazer o que eles quiserem fazer. Na hora do sacrifício ele falou assim: vamos mostrar para eles quem é Deus, joga água ainda aí, quero ver esse fogo pegue água desse jeito. E na hora chave, ele fez uma breve oração, uma oração que veio do seu coração, para ver a ação de Deus, e Deus agiu. Deus age de acordo com o que está no nosso coração, quando a gente quer pedir para Ele. Irmãos, Pedro orou uma oração de uma sentença. Para quem não lembra o seu português, uma frase. Pedro orou uma frase: um homem paralítico que não andava, se colocou em pé e passou a andar. Está em Atos 3:6, Pedro olhou para ele e falou assim: cara, não tenho o que está pedindo, prata e ouro não tenho. Mas ele fez uma oração: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E esse homem se colocou em pé e começou a andar. Uma breve oração trouxe o poder de Deus, a ação de Deus na vida daquele homem. Paulo, em Atos 16, com uma pequena oração, expulsou o espírito imundo de uma menina que estava perseguindo ele por dias na cidade. Por dias e dias, e Paulo aguentando aquela situação, e de repente ele olha para a menina, ele ficou indignado. Ele voltou-se e disse em espírito: olha a oração dele: em nome de Jesus eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante o espírito saiu. Quando você clama o nome de Jesus, quando você invoca o nome de Jesus, quando você ora em nome de Jesus, a oração correta na presença dele, irmãos, Deus age, porque Ele vê uma possibilidade de um milagre existente. Uma pequena oração. Eu amo a história do rei Ezequias, porque Ezequias foi um dos poucos reis que fez o que foi certo diante de Deus. Ele andou diante de Deus, ele fez aquilo que era reto, diferente de outros que adoraram outros deuses e fizeram coisas abomináveis. Só que Ezequias estava vivendo a sua vida e de repente o profeta Isaías chega para ele com uma mensagem de Deus terrível e falou: Ezequias, arruma a tua casa porque você vai morrer. Ezequias olha para si e fala: Deus, eu tenho te servido. E ele faz uma pequena oração diante de Deus. Uma pequena oração diante de um cenário terrível, e foi a palavra de Deus que veio para ele ainda. Imagina: Ezequias, arruma a sua casa, você irá morrer. Imagina o coração desse homem em desespero. Só que o texto em Isaías 38 fala para a gente que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, uma oração de 20 palavras. Lembra-te, Senhor, de como eu tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E ele chorou. Ele nem mesmo pediu para Deus prorrogar o seu tempo. Ele fez uma oração: lembra de mim, Senhor, de quem eu tenho sido diante do Senhor e do que eu tenho feito. 20 palavras, queridos, fez com que a voz do Senhor viesse novamente a Isaías e falou assim: volte lá e diga para ele que eu vou prorrogar a vida dele por mais 15 anos. Uma oração de 20 palavras deu a esse homem mais 15 anos de vida. Olha como é eficaz uma oração do seu coração diante do teu Deus. Quão eficaz é isso? Uma oração de 20 palavras, dar 15 anos. Imagina o que você está perdendo por não falar com Deus o que está no teu coração.
O que você está sentindo, Deus já sabe, Ele quer que você coloque isso para fora. O que você está perdendo por tentar enrolar diante dEle, por não, eu preciso ter tempo, eu preciso ter tudo certo, eu preciso entrar e trancar a porta, você precisa falar com Deus nesse momento que está no teu coração te afligindo, para que Ele consiga te ajudar. Não fique guardando o que precisa ser dito para Deus, irmãos. Tem alguém que concorda com isso? Não é assim. A oração de Jabes é uma das que mais me chama a atenção na Bíblia, porque ninguém sabe quem foi esse cara. Está num livro que ninguém lê, 1 Crônicas, imagina, poucas pessoas leem. É um livro que começa com genealogia, citando nomes e nomes de pessoas. Fulano gerou Ciclano, Ciclano gerou Beltrano, e a gente não sabe nem quem foi esse povo. E de repente, no meio daquele mar de nomes de pessoas, a gente ouve falar dessa pessoa chamada Jabes. Uma oração também de 20 palavras, onde ele se posiciona na presença de Deus, orando para a sua vida, falando: Senhor, eu nasci para mais do que isso aqui, existe algo a mais do Senhor para mim, eu preciso crer nisso. E ele coloca isso para fora, ele fala: Senhor, tomara que o Senhor me abençoe, me abençoa, Deus, alarga as minhas fronteiras, alarga as minhas tendas, alarga o que é meu, alarga os meus negócios, me alarga a minha influência. Seja comigo a tua mão, me livra do mal, de modo que não me sobrevenha nenhuma aflição. E Deus concedeu o que ele pediu. Uma pequena e breve oração, mas a palavra do Senhor nos diz que tem eficácia. Deus atendeu o seu pedido. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Um homem que nasceu em meio à dor se torna um homem poderoso sobre a terra. Porque quando o texto fala para a gente dele, fala que ele era o homem mais respeitado da sua família, mas a sua mãe deu a ele a luz com dores. Por isso que o nome dele significa dores, Jabes. Mas ele olha para a sua vida e fala: Deus, eu creio no Senhor, eu sei que o Senhor tem mais para a minha vida, e eu vou colocar para fora agora o que está no meu coração, porque eu creio que o Senhor tem o poder de mudar a minha vida. Quem crê que Deus tem o poder de mudar a sua vida? Coloca para fora o que está no seu coração. Fala com teu Deus, ora a Ele o que está no teu coração. Não sinta vergonha, não ache que é errado. Aquilo que está queimando dentro de você é o Espírito Santo de Deus te chamando para viver algo maior e melhor com o teu Deus nessa terra. É isso que a palavra nos ensina. E eu quero frisar demais numa oração que está no livro de Abacuque, que também foi um profeta. Aqui a gente vai ver um homem em clamor, um homem desesperado pela manifestação do Senhor. Clamor é quando você precisa, não tem mais nada, você precisa clamar ao teu Deus. Ele não via na geração dele um desejo pelo mover de Deus. Ele olhava para a geração dele, comparando com as gerações antigas, falava: Deus, eu não estou te vendo. Nós precisamos viver algo mais e melhor com o Senhor aqui. E ele desejava por esse mover de Deus. E ele vai para a presença de Deus, em Abacuque 3, e ele fala: Senhor, eu ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo. Olha essa oração, faça de novo. Em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Por que eu quero frisar nesse texto? Porque esse texto vai mostrar para a gente algo diferente das outras orações. Não foi somente que Deus atendeu a sua oração, mas existe algo que Deus fez aqui que me chama a atenção. Em Abacuque 3,3 fala que Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. O texto fala para a gente que Deus veio de onde ele estava. Ele aparece para Abacuque saindo daquilo que ele estava fazendo. E eu sei, você vai me dizer que Deus é onipresente? Eu sei. Eu concordo com isso, ele está em todos os lugares, mas ao mesmo tempo, mas ele não se manifesta em todos os lugares, em todos os momentos. É por isso que muitas vezes a gente sente e sabe, Deus está aqui. O Espírito dele está presente. Eu sinto Deus. E o texto fala para a gente que Deus saiu de Temã e veio aonde Abacuque estava. E esse local, que local é esse? Significa terra do sul, é uma área que estava ao sul de Judá. Esse monte Parã ficava ao noroeste do Golfo de Acaba, ali perto de Cades Barneia, onde ficava, entre Edom e o Monte Sinai, onde ficava o Monte Sinai. É uma região muito importante essa aqui, biblicamente falando, aonde Deus estava.
O Monte Sinai é o local onde Deus encontrou com Moisés, entregou para ele as tábuas da lei, os 10 mandamentos, aonde também passou a existir um código moral e de ensino que viria a ser escrito no que a gente entende como Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Era um local importante esse aqui, um local profético, um local onde, digamos, Deus está ocupado. Um local de onde vem coisas do céu, dele para nós seres humanos, e a oração do profeta Abacuque fez com que Deus viesse ao seu encontro para trazer avivamento. Deus saiu de onde ele estava para ir ao encontro de onde estava a oração. Irmãos, presta atenção em mim, presta atenção nessa palavra, deixa o Espírito falar ao seu coração. Deus saiu daquilo que ele estava fazendo, estava ocupado para ver o encontro de uma oração de um homem. Olha que coisa forte isso. Jesus, em seu curto espaço de tempo para fazer o que ele veio fazer na terra, 3 anos e meio de ministério. Jesus ocupado, Jesus era ocupado, ele tinha uma agenda. Precisava instaurar o reino de Deus na terra, tinha pouco tempo para fazer isso. Tinha que discipular 12 discípulos. Jesus focado. Mas Jesus ainda assim estava atento o tempo inteiro. Atento ao quê? Atento a ser interrompido. Irmãos, olha isso. Nós que não gostamos de ser interrompidos em nada. Jesus estava sempre atento a ser interrompido por pequenas e breves orações, por pequenos e breves pedidos. Preciso estabelecer o reino de Deus na terra, eu tenho muito a fazer, mas ainda assim eu estou atento a pequenos e breves pedidos, a pequenas e breves orações. Jesus parava para atender pessoas que se achegavam a ele com um desejo no coração para serem salvas. Ele parava para atender pessoas com desejo no coração para serem curadas e restauradas. E ele ensina isso quando ele fala que foi a tua fé, foi o teu desejo. Você quis chegar em mim e eu amo quando isso acontece. Deus ama quando a gente chega nele com os nossos pedidos e desejos para que ele possa agir. A história de Jesus nos ensina isso, então eu entendo que Deus para e ouve quando você faz uma oração com todo o seu coração derramado na presença dele, com todo um coração voltado a ele. Tem uma história de Jesus que tem dois exemplos ao mesmo tempo, que é Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Os dois estão aqui interrompendo Jesus no seu ministério. Maravilhoso, porque já é um pedido e de repente chega outro. Jesus ocupado, chega um pedido. Um homem chamado Jairo, está lá em Lucas 8:41, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que Jesus fosse à sua casa. Senhor, vá à minha casa. Senhor, eu estou com um problema na minha casa. Jesus, me ajuda. Olha isso, queridos. Porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Então Jesus se colocou a caminho, a multidão comprimia ele. Tinha uma mulher ali, que tinha 12 anos, que vinha sofrendo essa hemorragia, gastou tudo que tinha com médicos, mas ninguém pôde curá-la. E ela chegou por trás, tocou na borda do seu manto, cessou sua hemorragia imediatamente. Jesus falou: quem foi? Eu fui interrompido. Eu estou a caminho agora para ajudar Jairo, mas chegou mais um pedido, como as orações que a gente viu chegando ali no filme. Chegou mais um pedido, quem foi? Quem foi? Eu preciso saber, porque eu amo quando pedidos vêm do coração para mim. Eu preciso saber. E Pedro falou: mestre, é impossível, a multidão está aqui, não tem como, alguém, pode ter sido todo mundo que tocou. Ele falou: não, alguém tocou em mim, saiu de mim poder. Então a mulher veio, e vendo que não conseguiria passar despercebida, tremendo, prostrou-se aos pés, na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele, e como fora instantaneamente curada. E Jesus falou: filha, a tua fé, o teu pequeno pedido, você chegando em mim e me interrompendo, foi isso que te curou. Vá e seja salva, seja curada, vá em paz. Porque ela pensava dentro dela em uma oração interna, profunda. Em Mateus 9:21 fala isso: se eu somente tocar no seu manto, eu serei curado. Não existe nada que você possa ficar com medo de falar para Ele, porque Ele é o teu Deus, o teu Pai, o teu Criador. Ele sabe de tudo o que acontece na sua vida. Fala, externalize: Senhor, é isso que está acontecendo comigo, e se não for o Senhor, eu não tenho solução. Haja na minha vida pelo poder que há no teu nome, Pai, por favor. Se eu somente tocar nele,
Você pode muitas vezes na sua vida achar que é loucura sua, certas coisas. Que isso não, que isso Deus não. Não existe isso. Existe o coração, Ele sonda, Ele conhece. Haja na presença dEle. Se eu somente, ela foi uma pequena oração. Irmãos, Jairo estava desesperado. Essa história ela é maravilhosa, porque é interrompido nesse processo. A filha do cara está morrendo. O que está acontecendo na sua vida que você precisa da urgência de Deus hoje? E você está enrolando com lenga-lengas. A filha dele estava morrendo, uma pequena oração. Mateus 9,18 fala, ele chega para Jesus e fala, minha filha acaba de morrer. Já é uma outra coisa que já fala, ele não tinha mais esperança. Não existe fim para Deus, existe sempre novos começos. Ninguém pode falar para você que é o fim enquanto Deus não decretar. Minha filha acaba de morrer, mas ele ora e fala, vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Uma oração é muito eficaz na presença do nosso Deus. Ela traz o resultado de Deus. Que maravilhoso isso aqui. Tem uma mulher também, a mulher Sírio-Fenícia, uma das histórias para mim mais confusas em relação a pessoa e Jesus, e é uma história poderosa essa aqui. Poderosa essa aqui, porque era uma mulher que havia ouvido falar de Jesus. Em Marcos 7,24 fala que Jesus saiu daquele local, ele sai de Cafarnaum, ele sai da sua região, ele sai de Israel, e ele vai para o norte, ele vai para o Líbano hoje. Está na região ali de Tiro e Sidom, entrou numa casa, não queria que ninguém soubesse, queria descansar. Ele estava ocupado, estava cansado. Mas não conseguiu manter em segredo a sua presença, e logo que ouviu falar dele, uma mulher cuja filha estava com um espírito imundo, uma situação terrível na sua vida que precisa da salvação de Deus. Veio, lançou-se aos seus pés, ela era grega, sírio-fenícia de origem, rogava a Jesus que expulsasse de seu filho o demônio. E Jesus falou, não, eu preciso primeiro, eu vim para a casa de Israel primeiro. Ele fala isso que ele quer dizer aqui, deixa que primeiro os filhos comam até se fartar, eu preciso trabalhar com a casa de Israel primeiro, eu não posso atender os gentios ainda, não é assim que funciona. Mas ela fala, Senhor, ela tem uma fé, essa mulher do tamanho, que fé maravilhosa e grande é essa aqui na presença de Jesus. Eu sei que até os cachorrinhos comem das migalhas do que cai. E ela falou, Jesus olha para ela e fala, por causa da sua resposta, por causa daquilo que está no teu coração, por causa da tua fé, por causa do teu pequeno pedido, por causa da tua breve oração, você pode ir, o demônio já saiu dela, ela foi para casa e encontrou a menina deitada e o demônio já havia saído dela. Eu sei que o Senhor pode fazer mesmo agora. Eu sei que o Senhor pode fazer mesmo agora. Irmão, Jesus está disposto a interromper o que Ele está fazendo quando Ele vê alguém orando com propósito e poder. Deus encontra uma possibilidade de operar milagre, entenda isso, todos olhem para mim, presta atenção nisso. Quando alguém ora com todo o seu coração, com propósito, com poder, com intenção, Deus encontra uma oportunidade de fazer um milagre acontecer. É assim que funciona. Eu sei que o Senhor pode agir, eu posso mesmo, e eu quero agir, eu vou agir na sua vida. Crie oportunidades para Deus operar milagres, através das suas orações. Crie oportunidades. Foi assim com Bartimeu. Marcos 10:46 fala que chegaram em Jericó, Jesus e seus discípulos, uma grande multidão, filho de Timeu, Bartimeu era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas, estava na sua vida, mas quando ele viu que Jesus de Nazaré estava passando, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a fazer a sua oração, poderosa, sucinta, breve. Jesus, tem misericórdia de mim. O Senhor está passando, eu sei que o Senhor pode agir. Jesus, tem misericórdia de mim. O povo mandou ele ficar quieto, fica quieto, para de falar. Ele falou, eu não vou parar de falar não. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a gritar mais alto. O que acontece quando você está assim na presença de Deus? Ele para, Jesus parou tudo. Ele para o que ele estava fazendo. O texto fala, Jesus parou e disse, chamem-no. Esse homem precisa que eu haja na vida dele. Essa oração está criando para mim uma oportunidade de eu fazer um milagre. Olha que poder isso. Chame-no. E chamaram o cego e falou, ânimo, levante-se, ele está te chamando. Lançou sua capa para o lado, dirigiu a Jesus, e Jesus fala para ele, o que você quer que eu te faça?
Jesus não quer que você chegue para Ele com lenga-lengas, com repetições vãs, com religiosidade, com tantas e tantas coisas, com quão bom você é, não. Ele quer que você fale para Ele o que você quer. O que está no teu coração? O que você está passando? O que você necessita? Ele falou, mestre, eu quero ver. E Jesus falou para ele, ok, vá, a sua... E imediatamente ele recuperou a visão. Instantaneamente. Tantos outros exemplos, irmãos, tantos outros que ninguém se importava com as pessoas, Jesus curava. Teve os leprosos, 10 leprosos que não podiam se aproximar da cidade, começaram também a gritar ao ver Jesus, mestre, tem piedade de nós, e eles foram salvos, foram curados. O fato é que nós somos importantes para Deus. Nós, seus filhos, suas filhas, nós somos importantes para Ele. Nossas orações são ouvidas por Jesus e mesmo em meio a tudo que Ele tem que fazer, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o governante de tudo que existe, mesmo com tantos compromissos, Ele pisa no freio quando Ele escuta uma pequena oração que vem de um coração em necessidade, que acredita nele. Jesus Cristo de Nazaré tem o poder de mudar a sua situação. Tem alguém aqui hoje? Você precisa crer nesse Senhor Jesus Cristo. Ele que está preparando a eternidade para nós, irmãos, uma nova Jerusalém, tudo. Ele pisa no freio quando ele escuta uma oração que sai do teu coração, para ele poder vir atender o seu pedido. Que poderoso e maravilhoso, irmão. Pequena oração com paixão e propósito pode mover o coração de Deus. Uma pequena oração pode mover o coração de Deus. Eu comprovo isso com uma parábola que Jesus contou em Mateus 18:11. E fala, o Filho do Homem veio salvar o que havia sido perdido. O que vocês acham? Se alguém possui 100 ovelhas, uma delas se perde, não deixará as 99 no monte e não procurar que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto que ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que ele deixou. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Ele deixa 99 para trás, para ir atrás de uma. Ele para o que ele está fazendo quando ele escuta uma oração que vem de um coração sincero. E ele vem ao seu encontro, porque ele encontrou uma oportunidade de operar um milagre. Olha que coisa maravilhosa isso. Uma pessoa importa para Deus. Ele vê possibilidades sempre que alguém clama pelo seu nome. Clame pelo nome de Jesus e você verá a mudança acontecer na sua vida. Clame pelo nome de Jesus. Tem algo que minha mãe me ensinou desde cedo. Minha mãe é meu exemplo de fé. Eu sempre falo isso, já contei isso várias e várias vezes. Que ela fala, meu filho, vai ter dias que às vezes você vai estar mal, não vai conseguir orar. Clama o nome de Jesus. E tem dias que é assim, irmãos. Tem dias que eu não sei falar nada para Ele, a não ser falar Jesus. Jesus, 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 por favor, eu estou aqui, lembra de mim, Jesus, 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 me ajuda. Mas eu sei que há poder nesse nome, que está acima de todos os nomes. E só o nome dele tem um grande poder de fazer algo acontecer na minha vida. Eu não preciso orar grandes orações. Eu não preciso parecer religioso para ninguém. Eu não preciso ser nada. Eu só preciso ter um coração na presença do meu Deus. E com breves e pequenas orações, colocar diante dele o que eu preciso. E eu sei que Ele irá me atender. Eu creio nisso, irmãos. Eu encerro aqui. Uma breve oração. Uma breve oração. Nos tempos em que Jesus ainda estava vivo aqui na terra. Trouxe um poder de salvação incalculável sobre a vida dessa pessoa. Jesus ainda estava vivo. Uma breve oração. Olha só isso. Trouxe um poder de salvação incalculável. Uma brevíssima oração tem um poder tremendo. Jesus na cruz, cumprindo o seu propósito ao máximo. Lembra que eu falei para vocês, ele tinha algo a fazer. Ele estava ocupado. Mas ele ama ser interrompido por um coração que o ama. Ele na cruz, cumprindo o seu propósito ao máximo. 2 pessoas do seu lado, 2 ladrões crucificados ao seu lado, 2 pontos de vista. 2 pontos de vista. 2 possibilidades, 2 chances. Um daqueles ladrões começou a lançar insultos sobre Jesus, começou a ofendê-lo. E ele morreu, foi para a eternidade, irmãos. Ele foi, mas foi para a eternidade ruim. Não foi para a boa eternidade. Lançando insultos sobre Jesus. Outro ladrão fez uma pequena, breve, mas poderosa oração. 9 palavras.
e foi salvo. Essa é a graça de Jesus. Ele que nunca frequentou uma igreja na vida. Ele que nunca tentou se impressionar para as pessoas. Ele viu uma oportunidade em Jesus Cristo, como Bartimeu viu quando ele passou. Como a mulher do fluxo de sangue viu quando ele passou. Quando a mulher sírio-fenícia ficou sabendo que Jesus está passando. Jesus está passando pela sua vida. Esse é o fato. Que ladrão estava lá, 9 palavras, uma breve oração. Diz o texto que um dos criminosos que estava ali, pendurados, lançaram insultos. Você não é o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro falou, você não teme a Deus? Nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, e ele fez essa oração: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual é a oração que está no teu coração hoje, nessa manhã? Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. O ministério de Jesus termina com uma breve, pequena oração. Jesus, que sempre orou ao Pai, que se distanciava dos seus discípulos para ter um momento com Ele. Depois disso, depois de que Ele traz a salvação para esse ladrão condenado na cruz, Ele faz a sua última oração. Uma breve oração, mas uma oração poderosa de confiança. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele foi para junto do Pai, aonde ele está hoje. O Pai o ressuscitou. O Pai lhe deu autoridade sobre o céu, sobre a terra, sobre tudo que existe embaixo da terra. Jesus hoje se assenta à direita de Deus Pai. Uma breve oração. E eu pergunto de novo, qual é a oração que você precisa fazer hoje? Não com lenga-lengas. Não tentando se parecer a Deus que você é alguma coisa, alguém melhor, um religioso, um estudante da palavra, alguma coisa. Não. Não com palavras repetidas. Não vem com textão para Deus. Sendo que nem vocês gostam, como eu disse no início, nem a gente gosta quando o povo fala demais com a gente. E você vai com textão na presença de Deus. Com seu coração. Qual é a oração que você precisa fazer nessa manhã? Você pode se colocar em pé? Se você tem uma oração no seu coração, essa é a oportunidade que Deus está te dando nessa manhã, aonde Jesus está passando e quer ouvir o seu coração. Eu quero convidar você a vir aqui no altar e você vai entregar ao Senhor essa oração nessa manhã. Qual é a sua situação? Qual é a sua necessidade? O que está acontecendo que precisa da ajuda dele, que só ele pode fazer? Qual é essa ação de Deus que você precisa? Vem aqui e derrama na presença dele. Ora nesse instante, uma oração breve, concisa, que venha do seu coração. E fala, Senhor, eu creio que o Senhor tem o poder de agir na minha vida. Amém, queridos? Ore nesse momento, no nome de Jesus.